Olá, tudo bem com você? Você agora já sabe que o capacitor X ele elimina os ruídos em modo diferencial, mas o capacitor Y ele vai eliminar os ruídos em modo comum. Você sabe como é que ele faz isso? Se você quer ficar por dentro, então assiste esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Eu sou o professor Aldemilton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia Cursos há mais de 20 anos. O outro tipo de ruído que circula no fio de linha de uma fonte chaveada é o ruído em modo comum. Perceba, esse tipo de ruído ele trafega no mesmo sentido, enquanto o ruído em modo diferencial trafega em sentido oposto. O ruído em modo comum trafega no mesmo sentido. Dê uma olhada aqui nessa explicação. Perceba, olha, nós temos aqui o ruído chegando pela fase neste sentido, perceba, e ele chegando também pelo neutro, ó, mas no mesmo sentido. Então perceba que o ruído em modo comum ele entra pela rede, mas segue pelo mesmo sentido, ao contrário do ruído em modo diferencial, que entra e retorna por um sentido contrário ao que entrou. Para eliminar os ruídos em modo comum, os fabricantes utilizam os capacitores Y. Perceba, olha a presença aqui dos capacitores Y. Então eu tenho um capacitor CY1 e o capacitor CY2. Note a diferença. Enquanto o capacitor X elimina os ruídos em modo diferencial de fase para o neutro, os capacitores Y eliminam os ruídos em modo comum, seja do neutro para o terra, que é o GND, a haste de aterramento, ou da fase para o GND. Então, ou do neutro para o GND, ou da fase para o GND, como você pode ver aqui no esquema elétrico. Perceba, entre os dois capacitores Y, nós temos uma união elétrica mesmo, um contato elétrico. Este contato elétrico faz com que esses dois capacitores se conectem lá na placa ao ground dessa placa, ou seja, ao aterramento elétrico. Então isso faz com que esses capacitores, tanto o Y1 como o Y2, eles consigam eliminar o ruído em modo comum de uma forma simples e objetiva. Perceba, como os ruídos trafegam no mesmo sentido, note que eu tenho na sequência desse tráfego um capacitor que vai permitir que esse ruído caminhe para o terra do circuito, e o terra elimina esse tipo de ruído do circuito, da carga. Perceba que agora o capacitor CY1, ele simplesmente permitiu que o ruído fosse retornasse para o terra, fosse eliminado para o terra, deu caminho para que o ruído seguisse para a haste de aterramento. A mesma coisa o capacitor CY2 vai fazer. Perceba, ao invés do ruído seguir em frente, ele simplesmente vai ser percebido ou capturado pelo capacitor CY2. O capacitor CY2, por sua vez, vai realizar a mesma ação do CY1, desviando esse tipo de ruído também para a haste de aterramento. Portanto, perceba que essa fonte ela está bastante protegida. Se vier ruídos em modo diferencial, capacitor X. Se vier ruído em modo comum, capacitores Y. Geralmente são dois capacitores Y para realizar essa ação, porque os ruídos vêm em modo comum. Percebeu? Então é isso, simples, fácil de entender. Por quê? Como é que o capacitor Y ou os capacitores Y eliminam os ruídos em modo comum? Muito simples.
do mesmo jeito que o capacitor X, através da reatância capacitiva. Perceba, olha, ruído ele já é em alta frequência. Os ruídos em modo comum, eles são de mais alta frequência ainda, vai de mega para giga, enquanto os ruídos em modo diferencial, eles vão de quilo para mega. Os ruídos em modo comum vão de mega para giga, então eles são mais altos ainda. E quanto maior a frequência, olha a fórmula, quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva do capacitor. Então fica muito fácil para os capacitores Y desviarem para a haste de aterramento, para o ground, esses eventos. Por quê? São eventos de uma grandeza de velocidade muito alta, e aí, quanto maior for essa grandeza, menor virá a reatância capacitiva. Entendeu? Não é simples esse ponto de vista? Pois é assim que os capacitores Y se comportam no circuito. Essa é a função deles, eliminar ruídos em modo comum. O que vamos fazer agora? Eu vou mostrar para você aqui o capacitor, os capacitores, né? No caso do mínimo são dois, os capacitores Y. Então, nessa placa-fonte, é fácil de identificar, ou em qualquer placa-fonte, é fácil de identificar os capacitores Y. Por quê? Porque enquanto o capacitor X é um capacitor de poliéster metalizado, os capacitores Y são capacitores de disco cerâmico. Então, lá no módulo 4 da Básica 1, você estudou vários tipos de capacitores, e entre eles estavam os capacitores de poliéster, que geralmente são retangulares, e os capacitores de disco cerâmico, que, como o próprio nome diz, são capacitores com formato de disco. Então, vamos aqui para a placa, para poder a gente identificar os capacitores Y. Vamos lá. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? Estamos agora com essa fonte chaveada, justamente no circuito de filtro de linha dela, onde ela apresenta 5 capacitores Y. Por que isso? Porque se você perceber direitinho, essa fonte ela tem um filtro de linha duplo. Então, da entrada da rede, nós temos o fusível, o MTC, o varistor, e nós temos o primeiro conjunto de capacitor X com a bobina do fio de linha e o segundo conjunto do capacitor X com a bobina do fio de linha. Portanto, perceba que esse filtro de linha dessa fonte, ele é duplo. Ele sendo duplo, você perceba que agora os capacitores de poliéster, aliás, os capacitores de disco cerâmico, que são os capacitores com função Y, eles também têm mais de 2, ou seja, naquele que está lá no esquema elétrico da lousa, nós só temos 2, mas perceba que eu tenho aqui 2 capacitores Y, dá para perceber pela serigrafia, olha lá, CY803S, CY804S. E do lado de cá, completando o filtro, eu tenho mais 3 capacitores Y. Então, CY805S, CY806S, CY807S. Então, essa fonte, pelo que a gente percebe, ela está bem elaborada em relação a filtro de linha. Concorda comigo? Os valores desses componentes, desses capacitores Y, não dá para a gente ver porque ele é bem pequeno. Então a câmera não foca bem. Mas não se preocupe com isso, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, ali na TV, a identificação de um capacitor de disco cerâmico que faz a função Y na placa. Portanto, finalizando aqui com o nosso estudo de capacitores eliminadores de interferência, nós temos os capacitores X, responsáveis pela eliminação dos ruídos em modo diferencial,
e os capacitores Y responsáveis pelos ruídos que chegam nessa fonte em modo comum. Agora vamos para a TV que eu vou mostrar para você como identificar as características elétricas de um capacitor Y. Como eu prometi, aqui está a identificação de um capacitor Y. Aqui na TV dá para a gente ver melhor, né? Perceba, ele indica aqui 472M. Esse capacitor está em código de cores americano: amarelo 4, violeta 7, vermelho 2. Convertendo, esse código vai nos dar 4.700 picofarad ou 4,7 nanofarad. A letra M identifica uma tolerância de mais ou menos 20%. Então eu tenho um capacitor de 4,7 nano, mais ou menos 20%. Perceba que este capacitor ele pode trabalhar tranquilamente como capacitor X1 ou como capacitor Y2. É o que diz o invólucro dele. Como X, ele pode trabalhar até numa tensão de 400 volts e como Y, ele pode trabalhar numa tensão até cerca de 250 volts. Então aí está a forma de identificar as características elétricas de um capacitor Y. Perceba que o capacitor Y, do mesmo jeito que o capacitor X, ele tem subclasse. Então neste caso, a subclasse do capacitor Y é justamente a Y2, neste caso aqui. O fabricante diz que ele pode funcionar como capacitor X também. Mas como nós estamos estudando ele como capacitor Y, então veja que o capacitor ele tem a subclasse Y2. Agora eu vou mostrar para você a tabela da subclasse dos capacitores Y, para que você também fique por dentro e na hora de substituir esse componente, leve em consideração a subclasse dele. Aqui está. Da mesma forma que um capacitor X, o capacitor Y tem suas subclasses. Então, subclasse 1, subclasse 2, 3, 4. Então, cada subclasse, como a gente já sabe, ela deve suportar uma quantidade de tensão de operação de pico. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, neste caso, essa tensão aqui é a tensão de operação nominal. Então, o capacitor que a gente acabou de analisar agora há pouco foi o Y2, né? Subclasse Y2. Ele aqui diz tipo de isolamento: isolação básica ou isolação suplementar. Faixa de tensão de operação de 150, maior que 150, até menor que 250 volts. E a tensão de pico deste capacitor pode chegar até 5 kV. Então está aí a tabela que identifica as subclasses do capacitor Y. Se tiver algo que você não conseguiu entender na explicação da videoaula, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês. Valeu? Para concluir o estudo do circuito de filtro de linha, nós vamos agora estudar a bobina do filtro de linha. Como a bobina do filtro de linha elimina os ruídos também em modo comum, do mesmo jeito que você aprendeu agora no capacitor Y. Portanto, se você quiser continuar aumentando o conhecimento, não deixe de assistir o próximo vídeo, que é justamente onde você vai aprender como a bobina do filtro de linha elimina os ruídos também em modo comum. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau.